Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. Oi, gente, a gente vai começar mais um POC de Cultura. E a voz está um pouquinho diferente, um pouquinho mais aguda, mas já vão entender o motivo disso. Hoje a gente vai falar sobre ser mulher e todas as tretas de ser mulher. E eu vou começar me apresentando, eu sou a Carol Patrocínio, eu sou uma mulher cis, bissexual, mãe de 2 crianças incríveis, casada, que acredita em amor livre, feminista pra caramba, que fala de política como se estivesse falando de Netflix e de série. E eu tô com 2 convidadas maravilhosas que vão se apresentar agora. Oi, gente. Meu nome é Thalita. É minha primeira vez aqui no Palco de Cultura. Eu sou mulher, cis, sou bissexual também, solteira no momento. Eu sou publicitária, trabalho numa agência que chama Mutato, com influência. E no meu Instagram eu falo bastante sobre gordofobia e sobre corpo e todas essas coisas associadas às mulheres gordas que sempre são tabus. Oi, gente, meu nome é Erika Hilton, sou uma mulher trans, negra, deputada eleita por São Paulo aqui pela bancada ativista. No meu Instagram, nas redes sociais, falo muito sobre política, talvez não com a mesma facilidade como falar de Netflix, por talvez estar em outro lugar, sobre negritude, sobre transexualidade, sexualidade, gênero, raça e classe, que eu acho que são as temáticas mais potentes e latentes da nossa sociedade nos últimos dias. Com esse time incrível aqui na mesa, eu queria começar pedindo para que vocês falassem um pouquinho de qual é a maior treta que vocês encaram no dia a dia por ser mulher. Porque tem várias tretas que a gente encara só por existir, todos nós, mulheres e homens. Mas ser mulher tem aquele toque, né, que harmoniza com o churume, que é uma delícia. Qual é a maior treta que vocês enfrentam? Eu acho que existem muitas tretas, como você bem colocou, e existem as tretas da dicotomia entre ser mulher cis e ser mulher trans. Eu acho que uma das primeiras tretas em ser mulher transvestigênero, que como eu prefiro usar o termo, e talvez possa explicá-lo, uso transvestigênero para quebrar com as 2 designações imposta pelo sistema, que é travesti, que é aquele estereótipo de prostituição, marginalidade, rua e vandalismo, e transexualidade, que vem por um viés mais patologizante, mais coitada e sofredora. Não querendo estar em nenhum pole, nenhum outro, em uma conversa com Indianara Siqueira, militante transvestigênero do Rio de Janeiro, incrível, numa conversa de bar muito desconstruída, nós começamos a refletir acerca de, e aí, como romper com essas 2 bolhas, respeitando a existência delas e a importância das travestis na Operação Tarântula, na ditadura militar, não tendo a pretensão de apagar a palavra travestis, mas também não sentindo contemplada dentro dos estereótipos de travestis. E aí nós pensamos, bom, transvestigênero é uma boa palavra, porque rompe com essas 2 designações, porque cria uma semântica nova e porque abarca e contempla toda a diversidade de gênero fora do que é ser cisgênero. Porque a gente fala travesti, então a gente está já deixando para fora as pessoas trans. A gente fala as pessoas trans, a gente está deixando para fora as pessoas travestis. Então, quando a gente pensa transvestigênero, a gente consegue abraçar todas essas pessoas. Travestis, trans, homens trans, pessoas não binárias, todas as pessoas que não sejam cisgêneras podem ser transvestigênero. E eu acho que um dos desafios de ser transvestigênero é quebrar com a cadeia biológica, a cadeia biologizante que nos é colocada 24 horas na nossa cara para dizer que a gente não é mulher. Mesmo sofrendo todas as violências fruto da misoginia e do ódio contra a mulher, a gente ainda enfrenta um desafio muito grande, que é quebrar e romper com a ideia do senso comum, que é essa ideia biologizante de homens XY, mulheres XX, e é um dos grandes desafios para as mulheres transvestigêneras no Brasil e no mundo afora, né? Bom, na minha vivência, eu acho que o tema que é mais abordado é a gordofobia, e é muito engraçado, porque eu não sofro muito do meio em que eu vivo, porque eu acho que eu trabalho numa agência que ainda bem as pessoas são bem abertas com relação a isso. Tipo, no meio que eu vivo não é tanto falado, mas principalmente na internet e na minha família, que é uma questão muito pesada, o fato de eu ser gorda.
E não sou gorda, mas assim, eu tenho domínio sobre o meu corpo. Então, a cor do meu cabelo é um problema, a pessoa que eu namoro é um problema, o meu corpo é um problema. Se eu quero vestir uma coisa, vestir outra coisa, escolher uma cor de esmalte, é tudo um problema, porque a minha família é muito religiosa e fechada e acredita que, enfim, só o que eles acham que é certo. Então, acho que os maiores problemas que eu tenho são nesse sentido. E aí as coisas que a gente internaliza. Então, por muito tempo, o meu pai me falou muitas coisas que eu acreditava. Então, até eu conseguir me libertar disso, para conseguir viver as minhas próprias verdades, demorou muito. E até hoje, apesar de eu já ser assim, super empoderada, assim, no sentido de conseguir tomar minhas decisões e viver com elas, a gente ainda tem aqueles dias que a gente acorda e se acha um lixo. E aí fica pensando assim, poxa, será que tudo aquilo que me falaram, será que não é verdade? E aí é uma grande droga. Corpos, né? Nossos corpos são sempre... eu acho que, pra mim, o ponto que mais pega é a maternidade, assim. É sempre uma coisa de... Ai, mas você é mãe, você tá no rolê? Você vai fazer tal coisa? Mas e seu filho, cadê? Ai, eu adoro quando falam. E o seu filho? Quem tá com o seu filho? Como se... Você já não tivesse pensado nisso, né? Se eu tivesse feito sozinha, né? Claro. Porque assim, sei lá, geração espontânea, nossa, super moderno, gente, olha, consegui resolver aí questões biológicas que cientistas não conseguiram, fiz sozinha. É muito maluco, assim. E tem esse controle mesmo do nosso corpo de para onde a gente vai, para onde a gente pode ir, para onde a gente deveria ir, que sempre querem colocar numa caixinha, né? Ah, você fica aqui. Então, o seu papel é esse, o seu papel é aquele, você tem que agir de certas maneiras. E isso coloca a gente num lugar que a Thalia falou, de olhar pra gente e falar, cara, será que eu não tô viajando de fazer o que eu quero? Indo para um lugar completamente diferente, que todo mundo remando contra esta maré, né? E por mais que a gente pense, parta desse pensamento, mas a gente tenha toda uma análise, a gente tenha todo um embasamento para isso, a pressão social ela é muito mais forte do que qualquer teoria, do que qualquer construção de conhecimento, quando a gente tem que lidar com ela na prática do dia a dia, né? A gente parece que Foucault, Beauvoir, Kalontai, todos esses vão pro espaço e a gente pensa, não, acho que minha mãe evangélica, fundamentalista, está super correta agora. E é muito maluco isso, né? Porque nem todo dia é um bom dia. Tem dia que a gente acorda e tá na merda. Sim. A gente acorda e fala, tá tudo errado. Pronto, chega, errei, Mas tem uma vacilei. cobrança, eu acho, pra gente ser todo dia essa pessoa que luta contra tudo. E é exaustivo. Porque, assim, tem dia que a gente tá super na vibe, a gente escuta alguma pessoa falando alguma bosta e a gente já vai lá e fala, pô, não é assim. Olha, veja bem, entenda. Só que tem dia que a gente não tá nessa vibe. E aí é uma cobrança, porque, tipo, nossa, como assim você deixou aquela pessoa falar aquilo e você não falou? Por que você não falou? Né? É uma cobrança pra você falar tudo, só que assim, a gente não tá afim todos os dias. Exatamente. Tem dia que a gente só quer ficar de boa e sorrir e acenar como uma miss. E tipo, foda-se. Exatamente. A gente não ouviu aquele Exatamente. Não me importa. Ai, fica Mas aí. também não estava pronta para lidar, né? O empoderamento das mulheres, ele vem muito acerca do você se empoderou, você quebrou com esta casta aqui, então agora você está todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pronta para debater, para articular, para empoderar as outras, para militar o tempo inteiro. Você nunca pode simplesmente existir. Existe um controle sobre os corpos femininos, negros, enfim, existe um controle aí da sociedade moderna, colocada como um todo, para todos os corpos, né? E ser mulher, negra, em trans, então a gente tem esse controle cada vez mais, é uma somatória de controles. E quando a gente diz, não, tá, hoje eu vou só existir, só ser, não, você também quebra com o acordo feito, inclusive com a própria militância, inclusive com outras mulheres que são afetadas por esta norma hegemônica, patriarcal, controladora e dominante que nos cobra de estar, não, as mulheres sempre estão prontas. Quando elas rompem, elas sempre estão prontas. E mesmo não rompendo, né? A gente vê isso, por exemplo, nas periferias, nas famílias de baixa renda. Se tá passando fome, se vão cortar a luz, quem é colocada para a linha de frente é sempre as mulheres. Por mais que aquelas 10 crianças tenham 10 pais diferentes, serão sempre as mulheres que serão colocadas na linha de frente para lutar e combater. Mesmo que no final da história elas sejam apagadas, elas não tenham dado contribuição alguma, foram elas as responsáveis para o começo do embate e para garantia da vitória da guerra e da própria batalha, né? Sim, exatamente. E eu acho muito importante a gente pontuar que militância adoece. Adoece muito. Adoece. E a gente precisa viver e tá bem pra conseguir continuar lutando. Exatamente. Então é muito importante que a gente converse e que a gente fale e que a gente compartilhe isso de não é fácil. Porque parece que o tempo inteiro olham pra quem tá militando e, ai, não, mas olha, é super fácil pra ela, é super natural. Olha que gostoso, olha que incrível, ela tá ali e tá em evidência e tudo que ela queria. Não,
Às vezes a gente quer um abraço, quer, tá tudo Mas bem. a gente não quer ser ninguém. A gente quer ser uma pessoa que foi no supermercado, voltou pra casa, assistiu uma série e foi dormir. A gente Exatamente. não quer militar todos os dias. Não, é muito engraçado como a responsabilidade da mulher é pra tudo, né? E aí, assim, quando um homem faz uma coisa que não é mais do que obrigação dele, ele vira notícia no jornal. Essa semana eu vi uma notícia de um cara que era coitadinho porque a namorada abandonou ele com a criança e a notícia era assim, homem leva bebê pro trabalho. Ai, se eu levo meus filhos pro trabalho... Não, eu levo porque eu trabalho numa agência incrível e levo, e aí as crianças ficam lá e vambora, né? Criança. Sim, mas eu tenho um de 8 e um de 15, né? Que pro trabalho fosse notícia, meu Deus do Nossa, céu. não haveria imprensa pra noticiar tudo isso. A gente precisa... Porque é isso, gente. A gente precisa fazer o que tem que fazer e as crianças estão ali. E no fim das contas... Quem vai olhar para os nossos somos nós. Sim. Ontem eu estava voltando do carnaval e aí eu vi um menino com uma fantasia, que era um menino branco, hétero. Aquele, gente, o padrão lá completo. Hegemônico. E aí ele estava sem camisa, claro, afinal, porque ele vestiria uma roupa. E ele estava com uma boneca pendurada no peito e um cartazinho que dizia: pai solteiro procura uma mãe. E aí, tava eu e um amigo e a gente ficou tão indignado com aquilo. Porque, assim, se eu, que fui mãe solteira aos 18 anos, qualquer momento da minha vida falasse, procura um pai, meu Deus, assim, ia chover crítica, vagabunda, eu ia ser apedrejada. promíscua, Exatamente, imunda, interesseira. essa que é um golpe. Tudo. E quantas vezes, né, eu tive relacionamentos que os caras achavam que tinham a obrigação de ser pai dos meus filhos e, tipo, lindos. Eu tô procurando outra coisa aqui. Paternidade eu não preciso. Eu sou maravilhosa. A criança vai ficar maravilhosa só comigo. O que eu tô procurando com você é diversão. É outra coisa. É uma construção de um relacionamento. Não é isso. Mas, como é fácil, né? Para um homem se colocar nesse papel de fazer uma piada com algo que pode destruir a nossa vida. Sim, não, é a liberdade da masculinidade, né? O patriarcado, a masculinidade, ele é um acordão tão grande que os homens têm a liberdade de serem, brincarem e existirem com coisas que pra gente são tão complexas e tão opressivas. E aí eu acho que a sua fala nos traz para uma reflexão que é: homens comecem a refletir acerca da masculinidade tóxica, porque chega das mulheres também continuarem a produzindo elementos que são elementos do fruto da nossa opressão, que os homens passem a discutir e sejam esses homens, todos eles, homens gays, homens bis, homens trans, todas as masculinidades. A masculinidade, ela é única, não existe masculinidades alternativas, existe uma masculinidade hegemônica que é desconstruída na possibilidade do mundo que nós estamos. Então não existe outras masculinidades. A masculinidade é uma só e se apresenta dentro da sexualidade, do gênero das pessoas. Mas é importante que a gente comece a refletir acerca de que se as mulheres estão falando sobre o feminismo, é preciso que os homens comecem a falar urgentemente sobre a masculinidade tóxica e comecem a se rever e reverem o seu espaço na sociedade, porque viver sentado em cima do privilégio e não pensar acerca disso, acho que já está muito cafona, né? Já é vintage, é demodê, já está fora de moda. Sim, e acho que também para as mulheres brancas, feministas, gente, vamos olhar, porque tá vergonhoso, assim. A gente precisa entender todos os privilégios que a gente carrega. Mulheres brancas, mulheres cisgêneras, mulheres heterossexuais, mulheres magras, mulheres burguesas. Existe uma gama, gente, né? É o que mais tem, né? Mulheres brancas, magras, cis, feministas, que estão ali falando de... Enfim, eu acho que é óbvio que é super importante você ler sobre isso, mas elas estão lá falando um monte, não, é super importante, vamos ler a literatura feminista, não sei o quê. E elas não se colocam para absolutamente nenhum assunto que vai além daquilo. Então, assim... Tem aí o feminismo negro, tem um monte de outros tipos de feminismo, tem a mulher gorda, tem um monte de outras coisas, elas estão ali fechando os olhos para aquilo e falando, que legal, vamos ler um livro. Ok, ler um livro é super legal, mas assim, vamos falar das coisas que estão acontecendo, das pessoas que estão morrendo, das pessoas que estão sofrendo preconceito, das pessoas que não conseguem emprego porque são como elas são. Então, assim, vamos muito além disso. Vamos ler livro? Vamos. Mas vamos também falar sobre as coisas que estão acontecendo e nos posicionar sobre, né? E vamos ler livros dessas mulheres negras, dessas mulheres gordas, dessas mulheres trans. Não adianta continuar lendo livros de mulheres brancas, europeias, de classe média, que é um feminismo que já consegue ser introduzido. É quando a gente fala do GGG, por exemplo, é um movimento que já consegue ser introduzido. A gente precisa romper com movimentos que a sociedade, de alguma maneira, com uma pressão, claro, nada foi dado, mas a pressão desse movimento, esse movimento é olhado e pensar, bom, é um bando de mulheres
magras, brancas, de classe média, falando que querem ganhar igual aos homens. Acho que dá pra passar na Fátima Bernardes. Agora a mãe preta da periferia, aquela mulher que tá dizendo que os filhos dela morrem na mão da polícia, aquela mulher que fala que tem 5ª jornada de trabalho. Não, essa eu acho que não. A gente precisa ir para além, porque senão a gente começa a criar movimentos que lutam pelo fim da opressão, que lutam contra as normas já pré-estabelecidas dessa sociedade cafona, mas que acabam se introduzindo nelas, porque aí é muito fácil um bando de homens gays na parada LGBT. Tá tudo bem, o Fantástico vai passar sobre isso. Agora, se forem travestis morrendo na Rego Freitas e querendo denunciar, aí eu acho que fica um pouco mais pesado. Então a gente precisa ir para além do conforto, para além da comodidade e pensar em tantas outras vivências que estão aí no mundo. Os nossos segmentos, sejam eles do feminismo, do transfeminismo, do putativismo, do movimento negro, nada é um segmento só, nada é uma coisa só. E isso também é um resquício do patriarcado e da branquitude, que tenta singularizar os movimentos e não fazer eles serem plurais. Então a gente está falando de mulher gorda, então você é a mulher gorda e pronto, toda mulher gorda, a parte da tua vivência, a parte da tua análise, porque não existe uma complexidade dentro do universo de mulheres gordas. Você é travesti, então pronto, você falou, a gente segue o que você disse como sendo a palavra de Deus neopentecostal, porque não existe diversidade dentro da transexualidade. E isso é um problema fruto da branquitude, fruto da sociedade moderna, fruto do patriarcado, que nós, mulheres, homens, idosos, pessoas no mundo, precisamos e temos um dever de romper, de quebrar, ir para muito mais além, se aprofundar nas temáticas. Eu sinto que a gente fica num lugar muito raso, algumas pessoas. E aí é que é confortável, aqui é ótimo, aqui gera likes, aqui gera visibilidade, não incomodam as pessoas, e eu acho que isso é um ponto a ser atento. Quando a gente não incomoda, tem sinal de que alguma coisa está muito errada. Exato. E é isso, né? Acho que é importante a gente também lembrar que feminismo não é estilo de vida. É luta. Exatamente. É outra coisa. Não é a roupa que você veste, não é a sua camisetinha divertida, não é o seu look, é a sua luta. É o que você está fazendo para transformar a sociedade, para transformar a relação que outras mulheres têm com o mundo, o lugar que a gente consegue ocupar, porque senão fica muito simples. Você coloca uma roupinha bonitinha e pronto. Ai, olha só, tô militando. Não, não tá. Não tá, porque também é muito fácil para uma mulher cis, branca, magra, falar assim, não, mana, usa a roupa que você quer para procurar emprego. Exatamente. Fala pra mina preta, não, gente, vai com o seu black mesmo, vai de trança, vai sim. E ninguém lembra que essa mulher precisa arrumar emprego. Exatamente. Essa mulher, ela precisa, muitas vezes, abrir mão da estética dela e das coisas que ela acredita para conseguir pagar as contas no fim do mês. E aí, além de tudo, além de ter que abrir mão de quem ela realmente é, ela tem que lidar com a cobrança da militância, que está pouco se fodendo se ela vai conseguir pagar a conta ou não. Porque ninguém vai pagar teu aluguel. Ninguém vai comprar leite para teus filhos. Não, e esse ponto que você levanta também é muito importante, porque a militância e a compreensão das coisas como algo dado e óbvio pelo sistema não significa que nós passamos a ser os vigias da vida alheia. Então, se aquela mulher também quer alisar o cabelo dela, ela tem que ter o direito de alisar. Se aquela mulher quer emagrecer, ela tem o direito de querer emagrecer. O nosso papel enquanto ativistas, políticos, militantes, intelectuais é dar as bases, dar o conteúdo e dizer, olha, tudo isso é uma opressão, tudo isso vem daqui. Agora seja livre. Eu acho que a busca é por liberdade. Se você quiser alisar, você alisa. Se você tiver saúde mental, emocional, psicológica, financeira, para assumir o seu corpo gordo, o seu cabelo black, a sua trança, a sua estética negra, tamo junta, arrasa. Se você não tiver, tamo junta e arrasa do mesmo jeito. Não existe um formulário, não existe um script, uma norma pronta. Militância política, cotidiano, não é receita de bolo. Nunca foi. E tem algumas militâncias que, às vezes, as pessoas fazem, que, às vezes, assim, eu acho que até a pessoa nunca pensou sobre isso quando está falando. Mas, por exemplo, o movimento de sair sem sutiã. É incrível, é lindo. Eu adoraria fazer isso, mas eu tenho seios enormes. Infelizmente, não dá para eu sair sem sutiã. Então, assim, aí a pessoa vai lá e faz nada, menina, discurso. belíssima. Tá arrasando. A pessoa vai ter um discurso e, tipo assim, não tem nada errado com isso, sabe? Meu, muito legal. Se você quer andar sem sutiã, se você consegue, parabéns, você é ótimo. Mas, assim, não faça um discurso como se isso fosse uma obrigação de todas as mulheres. Agora não, agora eu vou me libertar das damas, não vou usar sutiã. Infelizmente, eu não consigo usar sutiã, porque, enfim, não dá, dói, sabe? Sim, e às vezes, mesmo as mulheres que têm pouco peito, é que é o meu caso, por exemplo. As pessoas olham. Sim. As pessoas olham. Você não, Sim. gente, tem que estar preparada para lidar com sei um lá. monte de coisa. Então, As assim, pessoas olham um bico de peito e... Não, e para além da questão nunca de... vi. gente. Ou você
tem grande demais e você não pode, ou você não tem e você não é mulher. E aí você coloca bojo pra ser mulher. A sociedade te cobra em ambos os extremos. E aí, entre um extremo ou outro, nós temos aqui a linha tênue das militantes confortáveis, e que tá tudo bem ser militante confortável, porque ninguém tem culpa de nascer branca, ninguém tem culpa de nascer magra, ninguém tem culpa de ser classe média. Ter a responsabilidade, eu não gosto da palavra culpa, porque ela me lembra muito o cristianismo, o cristão da culpa, mas a responsabilidade de entender que, para uma mulher trans, talvez sair sem sutiã na rua seja um dos símbolos mais massacrantes e humilhantes da vida dela, porque todo o sistema vai olhar para ela e não adianta aquela amiga maravilhosa dizer, não, mas você é mulher mesmo sem o sutiã, porque todo o resto do mundo, que também faz parte da construção de mundo, de personalidade daquela mulher, vai dizer para ela, não, você não é uma mulher. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremismos neopentecostais, que eu costumo dizer. O neopentecostalismo trouxe Bolsonaro à presidência deste país, né? E o neopentecostalismo afeta cotidianamente as nossas formações políticas, porque nós começamos a virar pastoras Damares da militância. Não, você vai sair sem sutiã, sim. E daí que seu peito é grande, você é linda, você é maravilhosa, tá grandona, tá gordona. Mas, mano, eu não tô bem, eu não tô ok. E eu sou linda e maravilhosa. O eu não sair sem sutiã não diz que eu não sou linda e maravilhosa e que eu não amo o meu corpo. Só diz que nessa situação eu não estarei confortável sem sutiã. Talvez eu seja muito mais poderosa de sutiã nessa situação do que sem. E aí a gente tem um tribunal da militância. E chega, né, gente? Isso também é mais um vigiar e punir, a obra de Foucault, que eu já deixo aqui, inclusive, como indicação, que é fantástica e mostra como o sistema capitalista trabalha com esse jogo do vigia e pune, boicotando e controlando os corpos, inclusive os corpos das mulheres e os corpos negros dentro da sociedade. É exatamente isso. Alguém passa a te vigiar, mas não mais por você não corresponder às normas da sociedade, mas para vocês não corresponder às normas daquele perfil de militância. E aí eu acho muito complicado quando a gente começa a ter normas e não liberdade. Eu acho que a palavra não é norma, é liberdade. Sim. E na mesma linha disso tem também o rolê da maquiagem, né? Que agora também hoje em dia, ai, não, super legal, não vou usar maquiagem, que linda, estou incrível. Ok, também, super ótimo você não usar. Mas, assim, tem que entender que as pessoas estão em lutas diferentes. Então, assim, hoje a mulher branca está numa luta do tipo, vou sair sem maquiagem, vou me sentir bem. Enquanto a mulher negra está lutando para ter uma base do tom de pele dela. Exatamente. Então, assim, são lutas completamente diferentes. Que, assim, a gente não invalida nenhum tipo de posicionamento. Se você quer sair sem sutiã, sem maquiagem, saia, aproveita. Livre, seja livre, seja feliz, fala Isso. sobre isso, diz como você se sente, assim. Mas não invalide a pessoa que não tá na mesma página que você, é só isso, né? Tipo assim, vamos respeitar as escolhas de todo mundo e entender que cada um tá numa linha de crescimento, numa linha de desenvolvimento que talvez não seja na mesma linha que você, é isso. É isso. E a gente passa a vida inteira sendo cobrada. A gente cresce sendo cobrada, com as pessoas dizendo pra gente qual é o jeito certo de ser mulher. Ser mulher é isso, é desse jeito, tem que ser assim. E aí, quando a gente acha que, olha, cara, porque a gente encontra o feminismo e aí, vem uma luz assim. Maísa, né? Saíram véus, estão enxergando as coisas. E a gente fica, ai, tá tudo certo. E aí o feminismo vem e fala, então, tá sendo mulher errado. Mas, cara, peraí, gente, me deixa só curtir esse rapidão Exatamente. aqui, ó. Tá da E o hora. que eu faço? Uma pergunta que eu sempre fico é, e o que eu faço com as vilãs mexicanas que construíram a minha mulheridade na primeira infância e na adolescência? Sim. Eu acho que eu não preciso abandoná-la, eu preciso filtrá-la e desintoxicar, eu preciso entender, olha, um sistema patriarcal que quer dominar e controlar o seu corpo disse que ser mulher é isso, 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 isso. Você pode ser isso, 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 maravilhosa, empoderada, como você pode não ser nada disso e continuar sendo mulher incrível. Eu, por exemplo, em muitos aspectos, entendo quanto a opressão patriarcal e misógina do patriarcado é colocada sobre o meu corpo e eu hackeio isso. Porque, por exemplo, eu amo entrar numa loja de maquiagem e comprar todas as maquiagens. Eu amo ter vários anéis. Eu amo reproduzir o estereótipo de mulheridade, de feminilidade construído pelo patriarcado, uma sentença dele, mas que já não me oprime mais. Eu sou mulher maquiada, mas isso não é mais uma obrigação. Isso não é mais um dever. Eu já entendi da onde ele vem. E eu acho que essa é uma das nossas responsabilidades enquanto ativistas, enquanto políticas. É entender de onde vêm as opressões, é entender aquilo que nos oprime, é entender quais são as amarras do sistema contra os nossos corpos e poder ser livre. Eu vou enfatizar e insistir na palavra livre, liberdade é a palavra, em poder ser livre e dizer, não, mas eu quero ser essa mulher hegemônica, dona do lar, mãe de 3 filhos e mulher do, sei lá, Michel Temer não, mas...
Mas outro Mas de um senhor cara de família ótimo. tradicional, ótimo, incrível, que me respeita, porque é o meu direito. Pois eu também não quero, eu quero ser subversiva, eu quero ir pra rua, eu quero me prostituir, eu quero fazer o que eu quiser. É sobre isso que nós estamos falando o tempo inteiro. Mas a gente cai nessa mesma ótica capitalista que é, a gente tem que ser o melhor, porque alguém vai olhar e alguém vai ser o exemplo da gente, e a gente tem que competir entre a gente pra saber quem é mais construída, quem é mais empoderada, quem é a mais foda, quem alcançou não sei o quê. Gente, vamos parar de competir. A competição também é uma sentença do patriarcado dada contra nós. O patriarcado nos ensinou a competir o tempo inteiro, e é por isso que o sistema é uma merda. E a gente nem nota que tá competindo. Nem nota. Porque é isso, foi colocado na nossa cabeça. Sei lá, assim que a gente nasce, vem o download da nuvem ali, pá, tá na tua cabeça. E aí você começa a conviver com mulheres e você fala, não, gente, adoro, ai, só ando com mulher, não sei o que, é maravilhoso. E é quando você nota, você tá competindo. Exatamente. Sei lá, isso rola muito em casais de meninas. Quando você olha e fala, cara, a gente tá competindo. E que merda! Por que que a gente tá competindo? A gente gosta uma da outra, a gente tá bem, a gente tá feliz, mas ainda assim a gente tá competindo porque, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Então a gente precisa muito também se vigiar. Olhar pra gente e falar, pô, peraí, por que que eu tô agindo assim? O que que eu tô fazendo? O que dessa construção de mulher realmente cabe em mim e o que não cabe? Porque tem coisa que a gente olha e fala, pô, eu faço isso aqui, mas por que que eu faço? Eu faço e aí eu me incomodo. Eu faço e aí eu não fico feliz. Então, sabe, não faz sentido. A gente tem que olhar mais pra gente em vez de olhar mais pras outras. Exatamente. A gente adora olhar pras outras porque é fácil. E quando for para olhar para as outras, que a gente olhe com um olhar de empatia, com um olhar de cuidado, com um olhar de se colocar no lugar da outra, e não com um olhar de vigiar para ver se ela é mais empoderada, se ela é mais maravilhosa, se ela é mais construída, se ela vai sair com o peito para fora, ou se ela não vai sair com o peito para fora no ato, que é para todas as mulheres saírem com o peito para fora, porque a gente acaba caindo na mesma lógica de tipo, existe um script, se você conseguir, arrasa. Gente, o sistema e a sociedade, ela é assim. Olha, existe um script, seja linda, bela, recatada, do lar, magra, cisgênera, porque é isso também, as mulheres transexuais já estão fora, já não entram nesse script, porque já estão proibidas desde sempre de serem mulher. Começam agora uma briga para legitimidade dessa mulheridade, porque coloca contra o sistema toda essa barbárie que é, nós somos negadas do direito de ser mulher, mas somos tratadas como mulheres, porque nós não somos Pokémon, que viramos mulheres da noite pro dia, não saímos de uma Pokébola. A nossa mulheridade, ela é construída como todas as demais mulheridades do mundo, né? Existe todo aqui fatores externos que constroem a nossa mulheridade. A gente sofre as violências de sermos essa mulheridade. Nós somos tratadas em todos os lugares sociais como essas mulheres e como elas devem ser tratadas, mas na hora de requerer o direito de ser mulher, de ser tratada como mulher, com prenomes, com os documentos, com o direito básico, que é o nome, todas as pessoas nesse país têm nome, as pessoas transexuais, transvestigêneres vão ter nome aos 20, aos 30, aos 40 anos, ou quiçá não ter nome, muitas morrem sem ter nome. E a gente começa com esse movimento de buscar a dignidade de ser mulher, e a gente começa a entender que muitas vezes nem entre as próprias mulheres, que aí nós temos aqui um outro fator, que é, já nasceram legitimadamente mulheres, podem se afirmar mulher, porque estão presas dentro da cadeia biologizante, a gente não encontra apoio, porque também para ser mulher tem que vir com todo este script. E aí ninguém leva em conta que a construção dessa mulheridade, que é feita como todas as demais, ela também traz um peso muito diferente, porque você vai ter que ser, você vai se construir como todas as outras mulheres, mas agora você vai ter que ser 50 milhões de vezes mais mulher do que elas, então elas passam maquiagem, você vai ter que fazer cara de drag queen, elas usam vestido, você vai ter que usar o mais curto, elas ficam 12 horas em cima de um salto, você vai ter que ficar 24 horas, e aí a gente é construída dentro de tudo isso, e de repente chega alguém e diz, não, agora você não pode mais usar salto, não pode mais usar vestido, não pode mais usar maquiagem, e isso é ser mulher, e aí não leva em conta quantas camadas de disforia que levam ao suicídio, que levam à morte, existem dentro do corpo dessa mulheridade. E é o que você mesma disse, a gente precisa ampliar, ler um livro é bacana, assistir um filme é bacana, criar um artigo científico é bacana, mas a gente precisa vir para a prática, para a realidade, pautar as vivências como elas realmente são, nuas e cruas, sem dissolvê-las em grandes teorias, sem dissolvê-las em grandes análises. Então é virar para você e dizer, mana, mas e aí, qual é a tua dor? E aí, o que te pega na tua construção de mulheridade? Porque você ainda é mulher. Desconstruir a mulheridade hegemônica e se apoderar e empoderar-se do feminismo não é desconstruir a feminilidade. Ninguém deixou de ser mulher. Nós ainda somos mulheres. Estamos criando também métodos alternativos de sermos mulheres. Mas ser mulher é ser mulher. A sociedade não disse que existia outro caminho. Nós buscamos novas possibilidades. Nós construímos nova narrativa. Quer dizer que vai ter beleza de mulher gorda, vai ter beleza de mulher preta, vai ter beleza de mulher com deficiência, vai ter libertação em todos os sentidos, na sexualidade, na construção do desejo,
desejo, na construção performática do ser mulher, mas a gente ainda está presa ao norte, que é o norte ser mulher. E o lugar designado a essas mulheres dentro da sociedade, não é mesmo? E aí a gente fica pensando acerca de cadê a tal sororidade? Que eu costumo dizer que é uma palavra do feminismo branco, né? As mulheres negras não se apropriam deste uso, mas em alguns momentos de forma irônica e debochada, a gente volta a esta grande pergunta psicanalística do que é a sororidade, aonde vai a sororidade e até a quem se aplica a sororidade. Ser sororidade com a amiguinha do curso de Direito ou de Jornalismo do Mackenzie é muito fácil. Eu quero ver ter sororidade com aquela mulher que vai vir cheia de demandas, reclamando dessas demandas e ainda querendo manter na sua construção de mulheridade elementos que o feminismo vai dizer que não tem necessidade. Não tem necessidade, mas para aquela mulher talvez seja muito importante. Essas perguntas soam na minha cabeça. Eu não sei se soam na de vocês. Super, super. E eu acho que tudo isso tá ligado à violência. A gente é muito violenta uma com a outra. Porque é isso, ao mesmo tempo que a gente sofre violência, que a gente o tempo inteiro questiona isso, que quando você vai conversar com mulheres de, o que é ser mulher, invariavelmente alguém fala, é sofrer violência. E aí, nessa coisa de sofrer violência, a gente se acostumou tanto a sofrer a violência que a gente é violenta com a outra. Exatamente. A gente vai lá e simplesmente reproduz tudo o que fazem com a gente, com outra mulher, e a gente esquece totalmente que aquela mulher está passando por coisas muito parecidas com a nossa. Independente de quão diferente a gente seja. As coisas que a gente tem em comum são muito maiores. A gente tem muita coisa em comum. A gente tem muita luta em comum que a gente pode conversar, dividir uma com a outra essa luta e aí entender de, a diferença tá aqui, a diferença tá ali, como eu posso te ajudar, como você pode me ajudar, que a tua vivência me ajuda, a minha vivência te ajuda. Eu acho que é abandonar o que nos separa e para pensar no que nos une, porque é claro que a luta identitária vai trazer questões que nos separem, mas isso já é um ponto que ficou para trás. A gente já não tá mais correndo em busca do que nos separa, mas a gente tá correndo em busca do que nos une, do que nos fortalece, do que nos empodera enquanto mulheres. E aí mulher gorda com mulher magra, mulher branca com mulher negra, mulher cis com mulher transvestigênero, todas as mulheridades, porque no fundo do baú, no fundamento da coisa, todas vão sofrer a misoginia, o ódio ao feminino, o ódio à mulher, com camadas diferentes, é óbvio, porque a sociedade, ela não só determinou o lugar da mulher, ela determinou o lugar da mulher gorda, da mulher magra, da mulher empregada doméstica, da mulher graduada, cada uma na sua caixinha, mas no final todas vão poder ser estupradas, todas vão poder ser mãe solteira, todas vão poder apanhar em casa porque mereceram, todas vão ser recriminadas pelo tamanho da roupa que estava usando, se não pelo corpo, porque é vagabunda. Sempre vai ter algo que nos aproxima e que deveria ser usado pela militância, pelo segmento político, para nos aproximar, empoderar e não nos separar, porque essa separação também é fruto do patriarcado e da sentença deste patriarcado, porque enquanto a gente se degladia entre a gente e a visão dos degladiadores nas guerras é basicamente isso, a gente entretém a sociedade, a gente dá entretenimento e a gente vai confabulando por detrás. Enquanto a gente fica aqui se matando entre a gente para tentar ser a mais feminista possível, o patriarcado se fortalece, refaz os seus vínculos, refaz os seus acordos, se empodera e volta com uma força brutal contra os nossos corpos. Elege Bolsonaro. E toda essa conjuntura asquerosa e assustadora que a gente vê hoje em dia, né? O fechamento da Delegacia das Mulheres, 24 horas, pelo governo Dória. E aí, entrando nesse viés político, uma outra conversa, a gente fica acerca dessa reflexão que não é só também o viés do punitivismo, né? Porque enquanto mulher negra, a gente traz essa questão de quem vai para o cárcere neste país, né? Quem são as mulheres que são presas e ficam presas, quem são os homens que são presos e ficam realmente presos. Mas a gente precisa pensar numa questão de educação. Quando a gente fala de gênero e sexualidade nas escolas e os fundamentalistas e os conservadores pensam e logo criam a imagem da mamadeira de piroca, do kit gay e acham e juram que nós estamos falando de todas. Exatamente sobre isso. Nós não estamos falando de gênero para falar de travestis e homens trans nas escolas. Nós estamos falando de gênero para falar de mulheres cis, de mulheres trans. Nós estamos falando de gênero para falar de pais, de mães, de irmãs vítimas de violência sexual, de violência doméstica dentro das escolas. E aí, este encontro, por exemplo, esta mesa já é um grande ataque ao sistema, porque se essas mulheres resolvem sentar para conversar, para dialogar, vindo elas de lugares diferentes, com vivências diferentes, e elas não vão se degladiar, elas não vão se matar entre si,
cicatriz, elas vão olhar para fora, para o sistema e pensar, bom, o que todo esse sistema construiu para que a gente se matasse? Vamos hackear esta merda, mesmo sendo uma cis, uma gorda, uma magra, uma branca, uma indiana, enfim, não importa. A gente vai encontrar pontos em comuns neste caminho. Isso afronta, isso assusta, isso amedronta todo um sistema que já está pronto, que já está armado, que já está colocado e que consegue fazer da gente, por mais empoderada que sejamos e por mais atenta que nós estamos, o sistema ainda consegue brincar de fantoche com as nossas caras. Ele ainda consegue manipular e dizer, não, mas vai para aqui, usa dessa arma, usa desse argumento, seja melhor, seja superior, faça isso. E é muito difícil entender todas as artimanhas do sistema, entender este amarrado todo. E como a gente entende? Se unindo, voltando na tua fala, parando de buscar aquilo que não se separa e não é apagando a identidade. Exato. Você não deixa de ser negra, você não deixa de ser gorda, você não deixa de ser classe média, pobre, empregada doméstica, operária. Não é isso. A gente tem que trazer essas especificidades para o nosso debate. Mas a gente tem que pensar, bom, o que une a mulher negra, pobre da periferia com essa mulher branca aqui da classe média? Porque deve ter um ponto em comum. Ambas são mulheres. Sim. Nós estamos falando de mulheridade aqui. E ambas são mulheres. Não é possível que exista, mesmo sabendo que existem violências específicas e designadas para cada uma delas, em alguma medida a violência vem pelo fato de ser mulher. Única e exclusivamente, abandonando classe, raça e tudo mais. É só por ser mulher. As demais coisas se agregam aos fatos de ser uma mulher. Aí, se ela é gorda, é isso que ela merece. Se ela é magra, é isso que ela merece. Se ela é mãe solo, é isso que ela merece. Se ela é lésbica, ela merece um estupro corretivo. Aí o sistema vai respondendo de acordo com a multiplicidade dessas mulheres. Mas o ódio é porque ela é uma mulher. Sim. E tem uma coisa dessa fala que foi muito legal sobre educação e sobre ensinar sobre gênero nas escolas, que é uma coisa que seria, na minha visão, assim, imprescindível para a gente ter, porque muitos dos preconceitos que existem é por ignorância. Porque até um tempo atrás, as pessoas uma grande maioria das pessoas, eram acostumadas a que tem homens e mulheres mulheres se casam e têm filhos e criam uma família, e é isso. E as pessoas, muita gente, eu acho que tem muito preconceito, de gente que sabe o que é e tem preconceito, mas tem muita ignorância também. Tem muita gente que simplesmente não sabe lidar, não sabe o que é uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, de uma drag, de uma travesti, de uma trans, não sabe a diferença entre essas coisas, coloca tudo dentro de um saco porque viu uma reportagem na televisão, colocando aquilo de uma forma ruim, acha que todo mundo é igual. E aí reproduz um preconceito de uma coisa que ela não entende. Então, seria importantíssimo começar a moldar as pessoas pela educação, mostrando o que é cada coisa, e as pessoas elas são pessoas, elas são normais, elas são o quê? Podem ser advogadas, podem ser juízes, podem ser publicitárias, podem ser prostitutas, o que elas quiserem, podem ser o que elas quiserem. E o gênero e a orientação sexual, isso não deve interferir no que aquela pessoa é, da forma que ela se relaciona, da forma que ela vai ser a sua vizinha, a sua amiga, a sua colega de trabalho, qualquer coisa. E assim, as pessoas simplesmente não entendem. Ela vê uma coisa, coloca todo mundo naquela caixinha e fala, não, é horrível, eu não quero isso na minha família. Porque a ignorância é a arma mais motriz e mais forte do sistema, né? Se eu mantenho as pessoas alienadas, se eu mantenho as pessoas com medo, e aí eu trago uma resposta salvadora, eu trago uma resposta do além e digo, não questione, siga esta verdade, esta é a única verdade, eu tenho um controle social imenso, e chegamos no que chegamos aqui. Eu vou dizer, este é o lugar da mulher, porque Jesus disse. Este é o lugar dos homossexuais, das trans, das pessoas, dos negros. E aí a gente mantém isso em todos os espaços. Porque se a escola, e Durkheim vai dizer muito isso, e é mesmo sendo um homem branco ali, da sociologia, que não tem a menor relevância, mas nesse sentido ele tem, porque quando Durkheim aponta que as escolas públicas, as escolas do povo, as escolas do proletário, as escolas de quem vai para o chão de fábrica e precisa depositar os seus filhos em algum lugar, porque a escola é isso, um depósito para a mãe poder ir trabalhar, para a família poder acontecer, para a dinâmica, porque alguma medida, aquela criança, aquele ser dependente fica sozinho. É para o sistema capitalista continuar existindo, né? O pai e a mãe tem que trabalhar para poder ter dinheiro para poder gastar. E o Durkheim aponta que a escola ela é criada única e exclusivamente com a finalidade de as crianças, na primeira socialização, poderem dizer quem é sim senhor, quem é sim senhora e quem é gorda, vagabunda, preto, viado, traveco. Esta é a finalidade da escola. Quando a gente vai para mais além, a gente chega no preconceito linguístico do Banhos e a gente vê a construção da escola, da língua, da formação acadêmica, profissional neste país e não das primeiras infâncias, educação base, a gente descobre que a escola
não tem a menor finalidade de educar e preparar cidadãos para o mundo. Porque, na verdade, quem vai preparar cidadãos para o mundo são as escolas, grandes escolas de quem tem dinheiro para pagar. A escola do pobre, que é a maioria deste país, a escola do negro, que é a maioria neste país, ela é única e exclusivamente para alfabetizar, para o negro aprender a assinar o contrato de trabalho, assinar a carteira de trabalho e sair alienado para o mundo, reproduzindo as fake news e elegendo Jair Bolsonaro na atualidade, neste momento. É única e exclusivamente isso. E Durkheim me deixa isso muito claro quando a gente vai lendo a finalidade da escola, porque a gente tem políticas públicas, educação são as formas de prevenir todos os males que nós temos. O encarceramento, e aí a gente vai trazer agora, por exemplo, a descriminalização, a criminalização da homofobia e da transfobia, sendo julgada no Supremo Tribunal Federal, que ficamos polarizados aqui entre criminaliza, mas quem vai preso neste país, quem vai poder se usar, as bichas brancas de Pinheiro, da Vila Madalena, vão poder se usar desta lei para aprender, encarcerar os corpos dos faxineiros, dos porteiros, de quem sempre esteve aqui na base. Então a gente tem essa polarização mesmo, essa dicotomia, né? Dois polos. Criminalizar não é a saída, não é o norte, mas é importante para coibir, para amedrontar, para criar algum tipo de lei que vigore, mas por outro lado a gente sabe quem vai preso neste país. Por um outro lado, não criminalizar e também, né, criminalizar, mas não ter educação, políticas públicas, formação, desde a primeira infância, as escolas discutindo, a mídia discutindo, a igreja discutindo, a filosofia discutindo, todos os setores da sociedade falando com clareza e sem juízos de valores, né? Então, se eu sou uma filósofa, eu vou partir daqui do meu ponto. Se eu sou uma médica, eu parto do meu ponto. Eu não preciso dizer se é bom ou se é ruim. Eu preciso informar. E as informações estão chegando. As pessoas não se abrem para as informações porque elas simplesmente não querem. Porque é muito mais cômodo e muito mais conveniente para o sistema capitalista, para o sistema patriarcal, manter os corpos aprisionados e designados nos lugares que eles foram colocados, do que garantir a emancipação das mulheres, a emancipação da população negra, a emancipação dos jovens negros nas periferias, na cultura. Isso não é benevolente, isso não é bom para o sistema. O sistema cai, o sistema enfraquece, o sistema deixa de existir se as pessoas começarem a entender que, não, travesti é uma mulher e está tudo bem. As diferenças anatômicas não designam gênero. O gênero parte da construção social do indivíduo a partir de segmentos externos. Isso buga 90% do sistema de prostituição que fornece trabalho para os senhores de bem da família tradicional. Os senhores de bem, quando eles rompe com esse estereótipo que eles construíram sobre as travestis, eles percebem que, bom, se elas puderem entender e a sociedade respeitá-las para que elas possam ir para além da prostituição, quem vai nos servir? A gente pega os dados da ANTRA, do Grupo Gay da Bahia, a gente descobre que 90% das mulheres transexuais travestis neste país estão vivendo de prostituição. Outro lugar, designados a essas mulheres e deixando muito bem claro, eu milito pela prostituição, eu sou uma puta ativista, eu já vim da prostituição, não acho que a prostituição seja um problema ou uma sentença para as mulheres, mas eu acho que ela passa a ser uma sentença quando não há outra possibilidade, quando não há outro caminho, quando essas mulheres não têm o direito de escolher se elas querem ou não estarem na prostituição. E quando escolhem estarem na prostituição, ou mesmo não escolhendo, estar na prostituição será algo massacrante, porque a puta não é mulher, a puta é puta. Mulher é outra coisa. E tudo isso é a política do medo, né? É a política do medo. E aí, voltando um pouquinho para a educação, porque para mim é a base de tudo, assim. Não tem como a gente mudar as coisas como elas estão hoje sem educação. Eu tenho um filho de 8 anos, o Chico, que é uma criança trans não binária. E a existência dele no ambiente educacional já é um choque para as pessoas. Já é como eu vou tratar essa criança, como eu vou chamar. Mas ninguém fala, como você quer que eu te chame? Você quer que eu te chame de O ou A? Não. As pessoas imaginam. Então, se ele chega de vestido, ela. Se ele chega de calça, ele. E aí, ele chegou nesse momento e fala, não, eu sou não binário, porque, né, que bom, a criança que está vivendo na militância consegue entender alguns conceitos já, consegue conviver com pessoas e consegue ter exemplos. Então, ele chegou nessa conclusão, eu sou uma criança não binária e eu uso o pronome masculino. Eu não quero que me chamem de menina, porque eu não sou uma menina. Eu sou o Chico. E aí, levar isso para a escola é uma discussão que, assim... desafio, né? A cada reunião de pais que eu levanto essa discussão, sempre tem uma mãe para falar assim, mas isso é um problema seu, né, e do seu filho. Não, isso é um problema de evasão escolar. Exatamente. Isso é um problema de você pegar um grupo da sociedade e oferecer para ele apenas subempregos, apenas exploração e violência. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando
A gente simplesmente quer que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, que a porcaria da Constituição seja respeitada e a educação seja realmente universal. Porque não dá para a gente falar de educação universal se uma parte da sociedade não pode ir para a escola porque tem medo. Tem medo. Porque não sobrevive. Exatamente. Chico, com 7 anos, teve que conversar com a diretora e falar: eu posso usar o banheiro dos professores? Porque as crianças ficam desconfortáveis comigo em qualquer um dos banheiros. Cara, uma criança de 7 anos entender que gera desconforto nas outras pessoas simplesmente por existir é muito grave. Muito grave. É muito violento. O que eu mais queria é que ele fosse uma criança normal, entre muitas aspas. Vivência de uma criança, vai né? brincar, vai curtir, vai dar risada. Não, ele tá pensando se aquela roupa é uma questão, se a postura é uma questão, se o jeito que ele fala é um problema, se ele pode ir no banheiro, se ele não pode, se ele teve uma escola que ele estudou que tinha fila de menino e menina, e ele ficava incomodadíssimo de: eu não quero ir em nenhuma das filas. Eu não me sinto bem em nenhuma das filas. E, por sorte, ele tem uma família que apoia. Não, muita sorte, E muita que sorte. entra na briga. Porque não é o normal, não é o comum. O comum é a família falar: cara, você tá é a errado. rejeição, é a violência, o Exato. ódio. Então, quando a gente olha para tudo isso, olha para toda essa construção que vem da infância, e que, assim, de amigos dele que foram crescendo junto, e um dia falar assim: Carol, sabia que eu gosto de brincar de boneca? Ah, é? É, mas é que eu não posso. Lá onde eu moro, não deixa um menino brincar de boneca. E é isso. E ele tá numa escola pública. Então, é uma grande mistura. E o brincar de todo mundo. boneca, por exemplo, pode ir para uma questão de gênero ou não, né? Exato, Porque é um a criança brinquedo. pode brincar de boneca sendo menino e entender que boneca, aquele ser, aquele objeto que se criaram para as meninas já serem mães, saberem do cuidado, também tem que ser compartilhados entre meninos. A gente precisa tirar este medo que ronda a gente do gênero. É isso. A gente precisa compartilhar e a gente precisa começar a refletir por que bonecas para as meninas, para aprender a ser mãe, para aprender a ser cuidadosa, e o setor de brinquedo de meninos na ReHap, por exemplo, vai ser cientista, vai ser mecânico, vai ser engenheiro, menina vai cuidar de casinha, vai cuidar de boneca, vai cuidar do arrozinho, vai brincar isso. com panelinha. Quando a gente vai começar a pensar acerca disso? Isso que você fala do seu Félix, né, para respeitar ainda mais. Ele prefere o masculino, por enquanto. E é uma construção também, né? Eu falo pra ele: você não tem que tudo decidir bem. nada. 8 anos. 8 anos, só Cara, viva. vai curtir. Mas perceba Vai que uma viver as criança coisas. cisgênera, heterossexual, uma criança dentro da norma, e aí vamos pensar na norma como um todo, só existe. Assim como um homem, assim como uma pessoa dentro da norma, só existe. Quando você foge às normas, aí você precisa começar a pensar na roupa, na fila, no banheiro, na sala do professor, onde você vai, o que você não faz. É tipo a gente, quando a gente se apresenta, eu, mulher lésbica, mulher gorda, mulher bissexual, mulher negra. Outras pessoas é só mulher, outras pessoas é só homem. Quem não foge a nenhum tipo de norma não precisa se preocupar acerca de nada, porque o mundo já está dado, está pronto. E aí, será que é justo quando a gente tem um número enorme de pessoas que estão fora desta norma, e que não é fora da norma, só está em outra norma, então existem normas paralelas à norma, né? Será que é normal que as pessoas precisem justificar tudo? Então eu preciso ver o tamanho da minha roupa, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo, enquanto para algumas pessoas só basta existir. E aí a gente vai falar que precisamos discutir gênero, sexualidade, raça dentro das escolas, porque é a primeira infância, é o primeiro contato social, fora do lar, fora da casa. E aí nós temos uma enxurrada de ódio com: mas isso é um problema seu, isso é uma doença do seu filho, isso é uma coisa que você construiu, isso é querer ser diferente, isso não é normal. Quando? Até quando? A gente não é mais primitivos, né? Estamos aqui dizendo que somos evoluídos, homens e mulheres sábios, como diriam Dilma. Estamos aqui dizendo que somos tudo isso, mas ainda operando numa lógica lá atrás. Como se a gente tivesse descobrindo a pedra e o fogo ontem, que a gente tem polegares aqui, indicadores agora. Não, deve ser incrível. Deve ser incrível a vivência de uma pessoa que não precisa se preocupar, né? Uma criança, qualquer pessoa que não precisa se preocupar, porque enfim, é engraçado porque esses dias eu tava vendo umas fotos minhas de quando eu era menor, adolescente, sei lá, e eu não era gorda. E eu olho pra minhas fotos e falo assim: gente, mas na minha cabeça eu sou gorda desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Porque assim, eu sempre fui uma criança maior que as outras crianças, eu sempre tive, sei lá, ossos maiores, eu era mais cheia, mas eu não era gorda. Eu não era Você uma era pessoa grande. gorda. Eu era grande.
Só que assim, comparado com as amigas que eu tinha na época, elas eram todas minúsculas e magérrimas. Então, eu me sentia gorda, mas assim, eu não sei a partir de que momento eu comecei a reproduzir isso, mas foi porque alguém me disse. Porque eu não tinha essa consciência e assim, óbvio que eu observava as outras pessoas, mas assim, pra mim tava tudo bem, mas a partir de algum momento alguém começou a falar pra mim, não, você é gorda, você tem que emagrecer. E aí a partir disso a gente começa a ficar noiada. E aí eu lembro das festinhas da escola que era na piscina que eu não ia, ou então que eu ia e não levava roupa de banho justamente pra eu poder falar, mas eu esqueci de trazer maiô, não posso entrar. Ou às vezes eu tinha muita vontade, porque eu amo água. Eu entrava de roupa, esqueci de trazer, mas eu não tinha esquecido, eu não levei de propósito. E aí você entrava de roupa, e aí, mas assim, eu me sentia o tempo todo desconfortável, porque eu pensava, não pertenço aqui. Exatamente. Porque eu não sou igual a essas pessoas. Exatamente. Então assim, como que eu vou me colocar, como que eu vou pôr um maiô aqui se eu sou diferente de todo mundo? Mas eu não era, mas é porque não tinha ninguém pra me dizer que tava tudo bem. É que sobre era o ok. ponto que nos conecta, porque ouvindo você dizer agora, e a gente tá aqui, uma mulher trans, negra, você aí, mulher gorda, branca, cisgênera, mas este ponto, por exemplo, de ir a espaços de piscina que eu nunca consegui. Desde quando eu me tomei posse da minha identidade, eu nunca mais fui à praia, eu nunca mais fui à piscina, porque aquilo, este corpo dentro de um biquíni não corresponde às normas, então você não deve estar aqui. Olha aqui um ponto que nos une, mesmo nas vivências diferentes, a gente vai encontrando pontos que nos unem. A mulher gorda não consegue ir ao parque aquático como as outras pessoas, porque aquele corpo vai ser olhado, vai ser ridicularizado, vai ser apontado, e ela já sabe disso. Sim. A mulher transvestigênero também não consegue ir ao parque aquático, porque aquele corpo vai ser olhado, vai ser apontado, vai ser ridicularizado. Percebe que quando a gente vai conversando, as coisas vão se amarrando e a gente vai descobrindo que mesmo defendendo e ainda mantendo as nossas pautas identitárias e as nossas diferenças, existem muitos pontos que nos unem e são estes pontos que nós precisamos nos apegar para construir uma pessoa NBio e assim a gente vai começando uma grande amarra que vai bugar o sistema. Uma hora ele tem que cair, ele não pode ser eterno. Não Ele dá, não gente. Até pode quando a ser gente vai eterno. deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer porque a gente não é aceito naquele ambiente, a gente tem que... E a gente vai continuar mantendo essa ideia do corpo certo, do gênero certo, da sexualidade certa. Gente, isto é cafona. Isto é cafona. A gente está aqui vivendo e descobrindo que as pessoas são normais dentro da semântica normal, do que significa normal, sendo gorda, sendo magra, sendo trans, sendo bi, sendo hétero, sendo cisgênera, sendo tudo. Até quando a gente vai continuar com essa coisa lá da construção da Bíblia, lá com a criação do criacionismo, essa ideia hegemônica, pura, hitlelista, de uma classe branca, heterossexual, cisgênera, que só se reproduz, a gente vai defender essa ideia. O movimento negro, depois da festa da Donatella, da revista Vogue, tem trazido muita reflexão de é preciso parar de aceitar estar neste lugar também. É preciso se empoderar. E eu acho que isso precisa ser feito com muita cautela também, porque senão a gente começa a apontar muito para os nossos, e aí a gente volta naquilo de ficar punindo a gente mesmo para seguir um modelo que não existe. O modelo é a liberdade, é ser livre, mas essa reflexão, ela é importante, que é, enquanto nós ainda aceitarmos e acreditarmos no lugar designado pra gente pelas pessoas brancas, nós ainda vamos manter essa ideia saudosisma do período da escravidão. Enquanto nós continuarmos mantendo e alimentando essa ideia esquizofrênica do corpo da mulher, do corpo correto, da sexualidade correta, a gente ainda contribui, mesmo não querendo, com essa ideia cafona de que existe uma norma, de que existe um certo, de que existe um caminho a seguir. E quem foge deste caminho pode ser estuprado, morto, violentado, não ter acesso a direito. A Constituição, ela se torna seletiva. Gente, e aí a gente precisa parar para pensar. A Constituição Federal ser seletiva, existe um problema. O sistema bugou, não deu certo, precisamos retomar, precisamos recomeçar, precisamos fazer de novo, precisamos... E aí, como a gente faz de novo? Ouvindo os negros, ouvindo as mulheres, ouvindo a comunidade LGBT, ouvindo as pessoas gordas, ouvindo as pessoas com deficiência, ouvindo as mães, ouvindo as mulheres indígenas, a comunidade indígena como um todo, é mais do que necessário, é urgente para uma transformação, porque não é perder a identidade, essas identidades existem, esses segmentos são diferentes, as especificidades de cada mulher, de cada corpo, de cada ser humano, elas são reais, mas é muito mais provável que existam canais aqui entre os oprimidos e as oprimidas que nos unam do que nos separem. Isso é uma conta, sim. 2 mais 2 são 4. A gente não precisa nem elaborar muito, nem ir atrás de teorias, de grandes filósofos, antropólogos. Não, é só olhar e dizer, tá, existem segmentos diferentes, existem
identidades diferentes e elas precisam ser respeitadas. Este é um outro ponto. Quando as identidades não são respeitadas, a gente também cai num outro abismo muito louco, que é somos todos iguais. Não somos. Não, né? Não existe racismo, somos. não existe nada, transfobia, existe mulher é mulher, pessoa é pessoa, somos todos humanos, né? Como se a gente não tivesse no primeiro país do mundo que mais mata as LGBTs, como se as mulheres não fossem vítimas de uma cultura de estupro cotidianamente, como se a escravidão ainda não existisse, mesmo com ferramentas diferentes, mas ainda a tua Preta Rara tem uma frase que eu gosto muito, que é: somos escravos mesmo não querendo. E é isso. Contribuímos com o sistema mesmo não querendo, fortalecemos esse sistema mesmo não querendo, quando não paramos para refletir acerca dele, quando não paramos para ser questionadora, quando aceitamos a designação. Chegou a hora de parar, chegou a hora de dizer: sou livre e não há espaço no mundo designado para ninguém. As pessoas nascem, elas existem, elas se constroem, e pessoas são pessoas e podem ir por caminhos diferentes, podem ter desejos e preferências diferentes, e cabe a nós apenas respeitar e fazer com que a Constituição e todas as demais leis também sirvam para essas pessoas. Porque sentimento seletivo de, não, então tudo bem, tá tudo bem ser o primeiro país do mundo que mais mata. Ninguém vai pra rua pra chorar a morte de uma travesti que é jogada numa carriola, como foi Dandara, à luz do dia. A cidade não para. A Paulista não é fechada para pedir justiça pela morte de Dandara, para pedir justiça pela morte de Marielle Franco, mulher negra assassinada recentemente. Que estamos indo aqui para um ano da morte, da execução brutal da vereadora Marielle Franco, que foi morta por ser mulher, que foi morta por ser negra, que foi morta por ser periférica e que foi morta, sim, por confrontar as estruturas. E nós precisamos perder o medo de confrontar as estruturas. É urgente e necessário que se multiplique milhões de Marielle Francos, milhões de Marielle, para que essa estrutura seja cada vez mais questionada. E aí fica o exemplo. Aquelas que questionam são queimadas na fogueira, são mortas a tiro, são estupradas, são violentadas, porque é isso, a política do medo. Nós precisamos romper com a política do medo. E corpos dissonantes não são ameaças. A gente tem que lembrar disso. E deixando muito bem explicado que qualquer corpo dissonante é o corpo que não é o padrão branco, hétero, homem. Homem. Isso. Não é uma ameaça. O que a gente está discutindo não é que a gente quer mais. A gente só quer sobreviver. A gente quer poder existir. Cada uma dessas pessoas que não estão no padrão só quer existir, como todas as outras. Então ninguém está falando, cara, eu vou pegar tudo que você tem, vou pegar para mim e você vai se foder. Não. A discussão que a gente tem dos movimentos sociais é: a gente só quer que todo mundo tenha o mesmo. Exatamente. E não é tão difícil entender isso. Só que a política do medo coloca essa carta, né? Eles querem o que é teu. Eles querem o que você lutou para ter. E aí você fala, peraí, eu não sei muito bem como lidar com isso. Alguém pode me dar aí um caminho e me falar, o jeito certo é esse aqui, que vai dar tudo. Se você vier por aqui, tudo vai dar certo. Você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar a terra prometida. E as pessoas vão. Elas vão. E é porque é simples, né? Só que, na verdade, a vida não é simples. Não existe um caminho que vai te levar para a Terra Prometida. Não existe pote de ouro no fim do arco-íris. Terra Prometida. Desculpa acabar com o sonho cristão de vocês. Não tem um caminho do outro lado. O mundo é cru e nu. A realidade ela é crua e nua. Agora, a gente precisa construir mitologias, fantoches e mundos para além para brincar com medo. E aí, outra vez, a política do medo. A gente constrói coisas que a gente não sabe o que é. Alguém disse que era assim. Alguém foi lá, viu e trouxe a mensagem. A gente, meros mortais que estamos aqui vivendo, nunca soubemos, só saberemos depois. Então trilha por este caminho, faz tudo conforme diz aqui o homem branco, cisgênero, senhor do mundo, criador do céu e da terra, porque lá no final a recompensa vai vir. Ou, se você não fizer tudo o que ele quer, ele é muito egocêntrico e ele é o senhor do poder, o senhor do falo, né? Que a gente precisa lembrar do falocentrismo estruturante forte na nossa sociedade. Ele te coloca no fogo do inferno para levar garfadas no cu, porque é isso também. A sentença está dada, um caminho para o inferno. Não mexam com o cu, não falem do cu, não falem da buceta, falem só do pau e do pau do homem, do pau másculo, do pau viril, do pau que invade, do pau que estupra, do pau que penetra. Outros paus também já podem ser motivos de chacota, paus pequenos, paus broxantes, pau de viado, pau de travesti. Esses a gente mata, esses a gente arranca, esses a gente deturpa, a gente faz o que a gente quer. Então não existe esse paraíso. A vida é assim como ela está dada. Homens brancos, senhores do engenho, senhores feudais, sentaram, escreveram um livro chamado a Bíblia, escreveram tantos outros, mas este, a Bíblia, é o que rege os nossos valores morais, sociais e culturais, e disseram, esta é a verdade e a luz. E disseram com esta palavra, verdade e luz. Sigam.
Desculpa, precisamos matar este sonho. Exato. Não há como romper com as estruturas sistêmicas da sociedade se a gente não chegar nos pontos mais estruturantes, como a igreja, como Deus. E eu sei que é polêmico mexer nessa questão. E eu sei que as pessoas são movidas pela crença e pela fé. E eu acho que a crença e a fé pode ser mantida e respeitada. Ela não pode ser piloto da nossa sociedade. Ela não pode ser piloto das nossas vidas. E nós precisamos questioná-la sim. Se existe ou não existe, fica acerca de cada um escolher para si aquilo que quer. Mas que não dá para acreditar nisso como uma verdade absoluta e traduzir que isto é a vida de todo mundo, isso é fato que não dá. E outra, a minha família é super religiosa, então assim, eu sempre fui na igreja até recentemente, desde que eu resolvi pintar o meu cabelo de outra cor, nunca mais eu fui. Porque eu não seria aceita lá dentro. Meu cabelo era rosa. Agora eu tô ruiva, mas o cabelo era rosa. Uma vez eu teve uma conversa com a minha mãe sobre Bíblia e religião e tal. E ela disse que achava que ser gay era errado, porque na Bíblia está escrito que um homem não deve deitar com outro homem. E aí eu falei pra ela, mãe, mas você já pensou que a Bíblia foi escrita assim há mais de 2000 anos e foi por um homem? Tá bom, ok, pode ser que ele tenha tido uma visão, enfim, uma inspiração divina. Enfim, alguém falou uma coisa pra ele e ele escreveu, mas assim, muitas coisas que estão na Bíblia são relatos de fatos, não são assim, inspirações divinas, são coisas que aconteceram que alguém escreveu. Ela foi um homem que escreveu. E ele escreveu numa língua, enfim, não sei qual é a língua da Bíblia. Hebraico, eu acho. E aí alguém traduziu isso para o inglês, traduziu para o latim, traduziu para o português, traduziu para um monte de coisa. Então, assim, além de alguém ter escrito, tipo, várias pessoas, não foi uma pessoa só que escreveu, né? Além de alguém ter escrito por, assim, inspirações que a gente não sabe, foi traduzido por pessoas que a gente não sabe quem são, mas provavelmente todos homens. Então, assim, o que é dali que realmente foi uma divindade que disse e o que é dali foi o que a pessoa que escreveu acredita. Então a gente tem que olhar para isso e pegar o que vale. E óbvio que tem coisas que valem nas crenças, enfim, tem coisas legais que você pode tirar dali, mas você tem que olhar para ali e saber ser crítica daquilo. Crítica. Porque assim, hoje em dia a gente não usa mais apedrejar as pessoas até a morte, cortar a outra mão da pessoa que roubou. Então por que a gente usa essa história de que o homem não pode deitar com o outro? Sendo que naquela época, inclusive, os homens deitavam uns com os outros. Exatamente. Mas talvez na época, mas talvez na época não fosse inclusive. interessante falar sobre isso, porque as pessoas queriam que houvesse reprodução. Então, assim, vamos colocar na Bíblia que é errado, porque a gente quer, enfim, fomentar, né? Controlar. Fomentar homens e mulheres reproduzindo, porque a gente precisa que as pessoas se reproduzam, porque tem pouca gente aqui. Então, vamos colocar isso aqui, que é para garantir isso aqui, para que o outro está errado. Então, assim, a gente tem que ler aquilo e ser crítico do que está sendo dito ali e do porquê que a gente é contra aquilo. Porque, assim, você não é obrigado a ser gay, lésbica, bi, trans, qualquer coisa. Você pode ser o que você quiser. Você tem que só respeitar a escolha do outro, a verdade do outro. É isso. Então, assim, por que é tão, assim, as pessoas se sentem tão atacadas pela existência do outro? É só você respeitar o outro. Assim como você respeita as pessoas que são iguais a você, respeite as pessoas que são diferentes. Elas não são obrigadas a acreditar no que você acredita. Exatamente. Elas não são obrigadas a viver o que você vive. Que é a mesma história do aborto, né? O aborto, meu Deus, nossa, vamos matar vários fetos, enfim, crianças e tal. Ok, não, nossa, o feto mais protegido é quando nasce a criança, que a família não tem condição, foda-se, vamos matar mesmo, né? O shopping lá de Higienópolis. Vamos pegar as crianças de rua e entregar para a justiça. Né? Mas eu garanto que todo mundo, né, que tá aí desse rolê aí também é contra o aborto, porque assim, né, vamos proteger aqui um feto, mas a partir do momento que nasce já pode ser preso. É que eles já não pode são ser morto. pró-vidas, né? Eles são prós-nascimento, não é a vida, não importa. A vida não interessa, tem que nascer. E aí a vida, dane-se. E a gente tá falando de controle, né? A gente tá falando de controle dos corpos, mais uma vez, porque não é sobre a criança. Não é. É sobre a mulher não tomando as próprias porque senão decisões. o homem deveria ser responsabilizado pelo Exato. aborto, né? O abandono paterno também é um aborto. Mas o homem pode abortar, né? Tudo bem. Agora a mulher não pode abortar. E é muito doido quando a gente vê Só um notícia. detalhe, o homem pode abortar desde que ele seja cisgênero, porque o homem trans também que quiser ter a liberdade do seu corpo, aí a gente vai ter que discutir num outro segmento, porque a sociedade também ela é muito equilibrada, né? Ai, ela vai úteros, né? Todo mundo pode meter o homem bedelho. cisgênero. Sim, Aí exato. você vai, senão Sim, você precisa ter aqui esse controle. Sim, tem que ter esse recorte do cis, é verdade. E é muito doido que as pessoas querem controlar o corpo da mulher, né? Da mulher. A mulher tem que ser controlada, a mulher tem que ser responsável pelo filho. E é isso, você vê qualquer notícia sobre criança, o que as pessoas estão lá comentando? Mas a mãe deixou fazer isso? Mas como que pode uma mãe dessas? Mas onde estava a mãe nessa hora? E o pai, gente? A criança tem mãe e pai. Ou deveria ter, né? Ou tem duas mães, ou pode ser dois pais.
Mas, Ou assim, pode ser uma pessoa só ali, pode ser uma cuidando pessoa dela. só. Pode ser a avó. Muitas vezes é a avó. Sim. Pode ser um monte de Sempre coisa. cai pras outras mulheres, né? Sempre Sempre. vai cair pras outras mulheres cuidar. E se não é a mãe, se não é a avó, se não é a tia, é a Dona Maria que sai lá do ABC pra vir aqui cuidar. Sempre vai. Porque os homens, eles precisam estar ocupados com outras coisas. Com construir ciência, com construir tecnologia, com fazer política, como o presidente do PSL disse na nossa última declaração, que a política não é um espaço para as mulheres. Os homens têm outras atribuições dadas organicamente pela vida, porque deve ter visto numa árvore. Bom, esse é o papel do homem, porque as pessoas lidam como se fosse visto numa árvore, Sim. como se fosse algo muito simples. Não, gente, sempre foi assim, é natural que seja assim. Ninguém construiu isso, ninguém achou que era interessante que fosse desta maneira, ninguém pensou nos interesses econômicos, sociais e nos valores de uma sociedade. Não, é super orgânico. A gente vai aqui, olha o Jardim do Éden e pensa, bom, mulher fica em casa, mulher tem filhos, mulheres são estupradas, violentadas, e ok, homens são poderosos, são senhores do poderes, barões do engenhos. Gente, até quando, né? Até quando esse controle? E pra quê? A gente sabe a finalidade desse controle, mas se esse controle acaba, a sociedade continua a existir. Tirar o controle dos nossos corpos, naturalizar as nossas existências, não destrói o mundo. Não é uma guerra, não é uma bomba atômica, não é um meteoro. Inclusive o meteoro poderia vir, porque já está tudo perdido mesmo. A nossa finalidade é transformar um mundo num espaço mais saudável, menos doído, menos sofrido para algumas pessoas. Porque quanta gente se mata, quanta gente se suicida, quanta gente é morta querendo viver. Né? A gente tem dois polos, dois extremos, porque o mundo já está designando lugares e papéis, e isso não é orgânico, isso não é natural, isso é pensado há 1000 anos atrás, mas é pensado e mantido e defendido até os dias de hoje. As pessoas defendem a supremacia branca, as pessoas defendem a superioridade masculina, as pessoas defendem o falocentrismo, as pessoas defendem o papel da mulher, da empregada doméstica, da classe. Até hoje, e não é orgânico, é uma reprodução, é Charlie Chaplin naquele filme Mecânico. Você vai nos modos mecânicos operantes, te dizem que deve ser assim, que tem que ser assim, porque só assim que funciona, e não. Rever todos os conceitos e todos os valores da nossa sociedade não destruirá o mundo, eu garanto. E eu sei que é muito difícil garantir qualquer coisa, mas isso eu garanto. O mundo seguirá sendo mundo, as pessoas seguirão sendo pessoas, só que para muita gente, para a maioria talvez das pessoas do mundo, o mundo se torna um lugar habitável, um lugar agradável, um lugar saudável. Nós paramos de discutir tanto sobre as doenças psíquicas que vêm acometendo as pessoas nos últimos anos, porque é isso, são tantas violências, são tantas opressões, é tanto medo, é tanta falta de direito, é tanto tudo que as pessoas vão adoecendo, as pessoas vão desistindo de viver, as pessoas vão sendo castradas da alegria, da vida, e a gente só quer que as pessoas sejam livres, a gente só quer que as pessoas sejam felizes, a gente só quer que as mulheres não tenham medo de andar à noite, a gente só quer que as mulheres possam vestir aquilo que elas quiserem, que elas não sejam apontadas, condenadas e crucificadas pela roupa que vestiu, pelo filho que não teve, pelo sexo bem dado que ela fez, porque até isso, né? Até gemer demais, a gente existe um lugar para que as putas e sejam mulheres, porque a prostituição é uma das profissões mais antigas e que mantém muitos lares tradicionais de pé, porque se seus maridos nojentos não forem lá depositar tudo naquelas mulheres, os lares começam a se degolar. Então, o que a gente quer, a nossa busca, no fim das contas, é pela liberdade, é pelo direito de existir, é para que o mundo seja menos tóxico com alguns corpos, com algumas existências, e que sim, que se transforme os padrões, como você bem colocou. Enquanto a mulher branca não quer mais maquiar, ótimo, é isso, todas as lutas se somam. Mas que as mulheres negras possam gritar por uma liberdade, por ter maquiagem, enquanto as mulheres magras querem dizer, chega da passarela, chega dessa coisa, que as mulheres gordas possam começar a construir estética de mulher gorda, possam começar a construir modas para mulheres gordas. É só isso, é equiparar, é equilibrar essa balança desajustada da história, é reparação histórica, é retomar este lugar, é colocar as mulheres no centro, é colocar os negros no centro, é reverter esta lógica desigual, desumana, assassina, que aprisiona e mata os nossos corpos cotidianamente, que coloca as nossas vidas estampadas nas manchetes do jornal, às 5 horas da tarde na Voz de Datena, banalizando as nossas dores, banalizando o nosso sofrimento. É natural hoje em dia só ouvir dizer que um negro foi morto, que uma mulher foi estuprada, porque o sistema já banalizou as nossas dores. A eles tudo, a gente é sobrevivência, né? A gente é é isso. sobrevivência. E acho que a gente precisa começar a notar que a gente é muito maior do que o eles. Toda mulher, todo homem gay,
toda pessoa que não é um homem branco, hétero, tá no agente. E a gente fica nessa briga de, não, eu tô dentro do eles. Não, você não tá. Você tá enquanto você for interessante pro eles. Enquanto você estiver ali na sua caixinha, de tipo, o homem gay engraçado. Ai, a gente adora homem gay engraçado. Mas se for um homem gay politizado, não. A gente adora mulher que sorri e acena. Ah, mas mulher que fala demais, credo. A gente adora pessoas negras que são subservientes. Ah, mas se quiser um cargo alto, imagina, você está fazendo o quê aqui? Então a gente precisa muito, muito, muito lembrar que o agente é imenso. Todas as pessoas estão ali debaixo dessa política do medo. É tipo uma escola. Sabe filme americano de escola? Tá todo mundo querendo ser amigo da criança popular e achando que, pô, se eu tô aqui debaixo da asa, ela não tá nem me vendo, ela vai zoar todo mundo aqui, ó, eu tô aqui protegido. Só que a hora que acabar todo mundo, você tá ali. E ela ainda sabe que você tá ali. Então, você não está seguro, ninguém está seguro. Enquanto a gente não entender que essa política do medo recai sobre todos nós, regula todos os nossos corpos, nossos desejos, nossos passos, nossos sonhos, a gente nem sabe que a gente pode sonhar com certas coisas. E a gente precisa lembrar disso. O mundo é nosso, o mundo não é deles. E a gente tem que tomar isso. E a gente está fazendo isso pouco a pouco. Tá aí, Érica, política, cara, política, é isso. Porque a gente precisa ocupar os espaços. Todos eles. E é doloroso. Estar na política é doloroso. E eu imagino que você sofra todos os dias do medo e da luta que você precisa ter e de você não poder ter um dia que só quer ficar quieta e falar foda-se. Porém, você está ali. E a gente tem que ocupar esses espaços cada vez mais. A gente tem que estudar cada vez mais para saber o que a gente está falando. É muito importante ter todas as militâncias em todos os lugares. Mas é na política que a gente vai conseguir trazer uma transformação. E a gente precisa lembrar disso. E a gente precisa lembrar que a política é um lugar de homem branco, hétero e muito velho. A política no Brasil é muito velha e não tem mais como a gente ter esse diálogo. Porque as pessoas não querem abrir mão dos privilégios, elas não querem olhar para o que a gente está falando, e aí elas inserem de novo a política do medo. E aí, voltando na coisa do aborto, é muito louco esse negócio, né? Que todo mundo, essa discussão do pró-vida, só que eles sabem tanto que eles não conseguem segurar o discurso, que quando eles mostram como é o bebê abortado, tem aqueles bebezinhos, que é tipo um bebê já de 2 meses, que cabe na palma da mão. Aquilo não é um bebê no útero. O bebê no útero é um amontoado de células, que ele pode vir a ser ou não uma criança. Gente, tem tumor que nasce cabelo e dente. Então, assim, a gente vai deixar o tumor crescer também? Exatamente. Porque alguém quer. Então, a gente tem que parar de olhar para essas coisas como se fossem coisas normais e começar a questionar, mas peraí, o bebê dentro do útero é assim? O óvulo, o espermatozoide entrou ali, pá, virou um bebezinho bonitinho, tipo de massinha o negócio. Não é, gente. É um amontoadinho, é uma bolotinha que vai se desenvolver ou não. Então, pô, a vida da mulher é mais importante. A vida das pessoas negras é mais importante do que você querer controlar quem entra no seu shopping. A escolha das pessoas é mais importante, né? Exato. Você tem que ter o direito de escolher se você quer ter aquele bebê ou não. Você tem que ter o direito de escolher se você quer ou não. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e a gente estava pesquisando as principais causas de morte no mundo hoje, né? Porque estava tendo uma conversa aí, enfim, que antigamente as pessoas morriam, assim, de coisas muito banais, como gripe, enfim, qualquer coisinha você morria. Hoje em dia você morre por... As 2 principais causas são diabetes e suicídio. E as pessoas se suicidam porque, tipo, é isso que a gente tá falando aqui. As pessoas estão doentes mentalmente porque elas não podem fazer o que elas querem. Elas não Porque podem existir, tem serem. alguém que tá ali falando, não, você não pode fazer o que você quer, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. E as pessoas não percebem mesmo como o agente é muito maior do que o eles. Porque nós somos muito, muito, muito maiores do que eles. Mas eles estão numa posição de dizer pra nós que eles têm o poder. E a maioria das pessoas está numa posição em que acredita nisso. Então, é quando você quebra com acreditar que você deve seguir aquele papel, que você começa a tentar fazer algum tipo de diferença. Tem uma... Enfim, essa minha militância de gordofobia também não é muito... É recente, sei lá, tem uns 2, 3 anos que eu comecei a pensar sobre isso e falar mais sobre isso. E é muito doido como as mulheres gordas, elas ficam num... As mulheres e homens, mas acho que mais as mulheres, porque as mulheres sofrem uma pressão maior para ter um corpo perfeito do que homens.
todo mundo sofre, mas a mulher sofre um pouco mais. Sim. E aí é muito doido, tipo, as coisas que a gente não fazia. Por exemplo, eu comprar uma roupa, era um parto. Eu tinha que usar o quê? A roupa que me servia. Eu não podia ter um estilo. Como assim a mulher gorda vai ter um estilo? Eu tinha que usar o que servia. Que assim, não era muita coisa. E aí, a partir do momento que você começou, tipo, a Flávia, que criou o Pop Plus, né? Maravilhosa. Que a gente falou mais cedo. A partir disso que eu comecei a conseguir ter um senso de estética, assim, de tipo, não, eu quero vestir isso, eu vou escolher o que eu vou vestir. E não a roupa vai me escolher. E aí você começa a conseguir se expressar de algumas outras formas que antes eu não conseguia. E aí você começa a, enfim, ter noção do que você quer ser, pra onde você quer ir. A existir. A existir. E aí, recentemente, também tem o coletivo Toda Grandona, que começou a fazer a festa Toda Grandona. E aí, a primeira festa que teve foi muito, muito louco, porque eu fui ler os comentários depois, muitas meninas falando, eu nunca fui numa balada, porque eu sou gorda e eu não me sentia bem lá dentro, porque só tem gente magra de salto na balada, e eu não me sentia bem lá dentro. Nossa, e muitos depoimentos de muitas meninas gordas dizendo como foi incrível pra elas ter ido na primeira vez numa balada que se sentiu bem com o corpo dela. E a festa só cresce, e eu conversei uma vez com o pessoal, e eles falaram, a gente precisa sempre de lugares grandes, porque assim, 300 pessoas magras não ocupam o mesmo espaço que 300 pessoas gordas. Então, assim, é tudo muito diferente. Você tem que ir atrás de diferente, porque não é o padrão. Então, assim, um lugar com uma lotação de 300... Quando você vai procurar um lugar para uma festa pra gente gorda, você não pode ir num lugar que tem uma lotação de 300 pessoas. Porque provavelmente essa lotação é pra gente magra. Então, você tem que ir lá e entender que, tipo, se 300 pessoas magras, então cabe, sei lá, 250 pessoas gordas. Você tem que entender isso, porque a padronização, ela é do corpo magro. Então, você tem que lutar todos os dias contra os padrões. É você não conseguir sentar no assento do ônibus, não consegue passar na catraca, você tem que descer pela frente. Ou a humilhação de você ficar preso na catraca do ônibus, que é uma coisa horrível. Você não consegue sentar numa cadeira de avião, então você pensa que tem pessoas gordas que não podem viajar, porque elas não conseguem entrar numa cadeira de avião, porque elas não têm o cinto, porque elas simplesmente não cabem naquela cadeira. Ou trazer o seu extensor de cinto e não deixarem você usar o seu próprio extensor, porque, a companhia não pode se responsabilizar por isso. Então, você quer que eu viaje como, meu bem? Então, a companhia tem que fazer um assento pra mim, não é mesmo? Outro dia eu tava andando no metrô da linha Lilás, nunca tinha andado, sei lá, não me lembro. E aí eu vi que tinha lá um espaço designado para idosos e tal, e gordos. E aí eu fiquei chocadíssima, porque o espaço designado para pessoas gordas era um assento de tamanho normal, tamanho comum, e tinha a barra dos dois lados. Um lado era tipo uma parede e um lado era uma barra. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, não faz sentido. Deboche, né? Você pode designar isso aqui, então, um lugar especial para pessoas idosas, grávidas, sei lá o quê, mas você não pode, naquele assento, escrever a palavra gordo, porque a pessoa gorda não cabe ali. Não cabe. Você quer fazer um assento para pessoas gordas? Ótimo, faça um assento para pessoas gordas. Reais. Gordas Vai reais. estudar, vai Sim. entender qual é a necessidade desse grupo de pessoas. Porque é isso. Tem que fazer coisa pra gordo? Então faz, coloca aí uma placa. Pronto, Pega esse negócio é. aqui, ó, que já tenho, e coloca uma plaquinha. Sim. Não é assim, Não, isso e não hoje é em dia política as pessoas pública. colocam plus size pra qualquer coisa. Sim, Não, minha marca vende 38. plus size. Vai até que número? 42. Olha pra mim, eu sou a mais seca de todas. Eu visto G. Não Eu é tô com feito vestido pra G. pessoas gordas. E aí eu fico indignada, porque eu penso, gente, G grande, logo eu, com este corpo, nada grande. Nenhum problema com o meu corpo, mas deveria estar vestindo P. A moda deveria estar produzindo uma roupa que saiba no meu corpo com a etiqueta P, pequena, corpo médio. Não, grande é isso, é o que eu sou. É isso, e aí é o cúmulo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Como, né? Como pode um corpo que é magro... Que assim, ninguém aqui vai olhar pra você e falar, não, você deveria mesmo usar G. Como pode? Como a roupa não serve o corpo? Não é, essa lógica é um absurdo, né? E é o deboche, né? Porque você vai dizendo, não tem G, tem plus size. Aí você chega lá e fala, não, mas isso não me serve. Então você tem que e é isso, emagrecer. né? O Porque já plus tem o plus size- size. Não, Já tem sim, aqui, a e gorda tem é muitos- isso, você já é doente. Até aqui você pode se vestir. Daqui pra frente você não pode mais. Eu faço o quê, amor? Adequa o seu corpo daí. Aí é você que adequa o Hoje seu em dia, um corpo. plus size aceitável é um até 52. Até um 52, você é uma gorda ok. Você pode sair na rua tranquilo. Assim, dependendo do lugar, mas tá tudo bem. Mas uma gorda acima dos 52 já é um problema. Não, porque a sua saúde? Né? Como as sua pessoas se saúde? preocupam com a saúde, né? Da pessoa gorda só, né? Se eu estiver fumando, ninguém pergunta sobre a sua Mas saúde. a pessoa sentada no bar... engorda 2 quilos. Qualquer pessoa sentada no bar pedir uma cerveja, ninguém vai lá e pergunta, você é um alcoólatra? É isso. Por um acaso você tem algum problema com bebida? Será que você deveria estar bebendo? Ninguém vai te perguntar Mas se você isso. chegar e pedir uma cadeira que não tem os braços, você não cabe na cadeira, você devia ver isso. Meu amor, você tá bebendo e fumando. Se bobear, você ainda vai sair ali e vai usar uma droguinha bem da pesada. Então, assim,
menos, né? Muito menos. Mais respeito aos nossos corpos e às nossas vidas. E essa preocupação mentirosa com a saúde e com o bem-estar. E, a gente se preocupa com vocês. O cu. Meu cu. A gente Não, eu acho que é a última palavra, meu cu. Porque a gente isso. percebe muito Uma vez nitidamente. me perguntaram assim, quando você acha que é aceitável perguntar sobre a saúde de um gordo? E eu respondi, nunca. Nunca é aceitável. Não é aceitável. Você pode perguntar sobre a saúde se a pessoa está visivelmente doente. Tipo assim, estou com gripe. Aí você pergunta, e a sua saúde está bem? Ok. Ou se você for Tipo assim, médico, sofri um você vem no meu acidente. consultório. Qual é o seu problema de Isso. saúde? Agora, assim, você não pode perguntar pra uma pessoa sobre a saúde dela se você simplesmente está vendo que ela é gorda. É Você partindo não de um sabe da pressuposto que aquele vivência corpo dela. já é doente. Aí a gente pergunta, quem criou esse pressuposto? Quem já fomentou esse imaginário do senso comum de que aquele corpo sempre vai estar doente? Sempre é doente. E parece que as pessoas não conseguem fazer esses pequenos links, né? Não, Você é falando, a gente impossível. conversando, é uma coisa que pra mim tão tem simples. sim, muito simples. Eu tenho clareza disso total, mas parece que na vida, não. Melhorem, gente. Sim. Tem uma coisa também, agora, enfim, é sobre um outro assunto, mas, enfim, eu sou uma mulher bissexual. E aí, a partir do momento que eu comecei a namorar uma mulher, eu recebi muitos comentários assim, ai, nossa, namorar mulher deve ser bem mais fácil que namorar homem, né? E aí eu falei assim, por que essa pergunta? Tipo, por que Ai, essa pergunta? Se Namorar uma relacionar é tão mulher- fácil, né? Nossa, lidar com o Seja ser com humano. qualquer pessoa, Ai, é sempre nossa, muito tranquilo. É super prazeroso 100% do tempo. Gente, é uma pessoa, é um relacionamento. Vai ser como vai ser com homem ou com mulher. Então não tem isso, namorar mulher, mas... Por quê? Da onde você tirou essa ideia que namorar mulher é mais... Ela é um outro ser humano. Cheio de Assim como complexidade você. quanto qualquer outra Tem pessoa. coisas assim como todo mundo. Óbvio que assim, pode ser que ela te entenda melhor quando você tá com cólica. E olha lá, E né? óbvio E que olha lá. sim, é muito menos tóxico porque nada se compara aos homens. Mas a Exato. complexidade das relações são naturais em qualquer relação. Se desse O pra gay tudo bem, escolher, porque gay é homem, né? Agora a lésbica já é mais complicado. Não, é. E aí tem o bissexual, uma né? Que se loucura. fala muito sobre a invisibilidade da pessoa bissexual. Porque é uma coisa muito louca. Porque assim, eu sou bissexual. Se eu estou num relacionamento com uma mulher, eu sou lésbica. Agora, se eu estou num relacionamento com um homem, eu sou hétero. Então assim, mas não é possível ser bissexual. É assim, é claro que tem as porcentagens. Tipo assim, eu me considero uma pessoa 50-50. Tipo, me atraio e me relaciono com pessoas de ambos os sexos. Mas assim, tem as pessoas que são bissexuais que, sei lá, se atrai por ambos os sexos, mas só tem relacionamento com um dos sexos. E Ou aí então, a gente assim, questiona isso e a gente fala um pouco de fetiche, mas eu não vou nem entrar nessa pauta porque é outra sim. coisa. Tem muitas coisas. Tem a pessoa lá, gosta de beijar todo mundo, mas só se relaciona, só transa com um tipo de... Ah, mas eu não sou bi. Você é bi. Você tem uma porcentagem diferente de bissexual. Você gosta mais de uma coisa ou de outra com um sexo ou outro, mas assim, você não deixa de ser bissexual. Eu tenho pra mim que todas as pessoas são bissexuais e elas só investem mais tempo num relacionamento, porque as pessoas são pessoas e as pessoas são interessantes. Você pode, em qualquer momento da sua vida, gostar ou não gostar também de uma pessoa do mesmo sexo que o seu. Ou, enfim, que se identifica com o mesmo sexo que você. E tá tudo bem, sabe? E assim, é muito rótulo. E não é possível o bissexual existir. Porque o bissexual, ele é sempre rotulado no relacionamento que ele está naquele momento. Ou então as pessoas dizem que é bagunça. Ah, mas é bem mais fácil, não é? Ai, é Ah, bagunça. porque agora tem tantas opções pra você. Não, gente. São pessoas, sabe? É difícil pra todo mundo. Qualquer relacionamento é difícil. Não é pra ser super difícil. Mas é enfim, complexo. são É lidar com outra pessoas pessoa, que né? estão ali no mesmo ambiente É uma tentando se troca. dar bem juntas. É Então, isso. vai ser complicado em qualquer tipo de relacionamento. Então, pode ser mais fácil com homem, pode ser mais fácil com mulher. A gente não sabe, depende da pessoa. Depende da pessoa ser legal. As É pessoas me isso. perguntam às vezes, mas seus filhos sabem que você é bi? Qual é o Eles problema? sabem Não é meu um nome crime, né? também, eles sabem a minha cara. E aí teve uma conversa que rolou nos últimos tempos, que aí um meu filho mais velho falou assim, se um dia você se separar do papai, você podia só namorar mulher, né? Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque homem, ó, mamãe, não dá, né? É Todo isso, mundo com sábio um pouco de educado. inteligência já sabe de alguma coisa. É isso, sábio. Também, hoje eu vi desses memes do Twitter, né, que são compartilhados no Facebook, que era assim, a mulher falava assim, nossa, amiga, eu tô me sentindo lixo hoje. Ela falava, amiga, você é maravilhosa, você é incrível, você olha no espelho, você tá ótima, incrível. E aí o homem falando, eu tô me sentindo lixo hoje. E a mulher, você deve ser mesmo. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente acabou por hoje. É isso. A gente acabou com um grande conhecimento que une todas nós. Talvez você seja. Antes da gente dar tchau, a gente vai dar a nossa dica das POCs. Quem quer começar, gente?
Posso começar? Pode. Bom, eu vou dar uma dica de filme, que acho que vai bem de encontro com o que a gente falou aqui hoje, fala um pouco sobre gordofobia, que é o filme da Netflix que chama Dumpling. Que quem não viu, assista, fala bastante sobre a pessoa gorda se aceitar e, tipo, como essa pessoa gorda é tratada pelos seus amigos e familiares. Então, é uma menina gorda, que a mãe dela é super magra, e ela é Miss desses concursos que tem muito nos Estados Unidos, né, de concurso de beleza, que tem toda a cidade lá, uma cultura disso. E a mãe dela, enfim, tem isso como a vida dela e chama a filha de Dumpling, porque ela é gorda, que é tipo uma forma de falar bolinho, fofinha, tipo, é um apelido que diz que é um tipo de preconceito contra a filha. E aí um dia a filha resolve participar desse concurso como forma de protesto. E aí o filme faz uma reflexão sobre isso, tipo, por que eu tenho que participar disso como forma de protesto? Por que eu não posso simplesmente participar porque eu me acho bonita e eu quero estar num concurso de beleza? Porque o concurso de beleza não é um concurso de gente magra, né? Eu posso ser gorda e me achar bonita. E aí é muito... A gente acompanha a cabeça dela tentando pensar, mas por que eu tô querendo acabar com esse concurso? Por que eu não posso participar? Porque eu sou bonita. E aí é todo um processo de construção dela falando sobre isso. É bem legal. Bom, a minha dica da POC é... Vou fazer duas, então. Uma é um filme primeiro, que chama Preciosa, que é a história de uma menina negra, gorda. Ele vai debater muito gênero, raça e classe. E aí uma coisa mais leve, Preciosa é bem pesada, já se preparem. Uma coisa mais leve é uma série na Netflix que chama One Day at a Time, que é de uma família cubana que vive nos Estados Unidos, mulheres, a filha lésbica, um menino, e elas são muito divertidas, elas são muito geniais, fazem críticas mega inteligentes, e eu acho que é muito necessário assistir, e vai de acordo com aquilo que a gente falou hoje um pouquinho. Eu vou fazer a indicação que eu sempre faço, que é assistam Shonda Rhimes. Pode escolher a série que você quiser, mas assistam qualquer uma das séries da Shonda, porque ali você vai entender como a tua vida tá meio errada. Se você olhar para uma cena que tem várias pessoas negras juntas e todas elas com cargos super altos e achar estranho, tem um problema aí. Se você olhar para uma mãe que é uma mãe solo, que tá trabalhando e ganhando prêmios e sendo muito foda, e os filhos dela estão na escola ou com outra pessoa ajudando a cuidar, que, né, precisa de uma vila. Se você achar estranho, tem um problema. Então vai assistir essas séries, tem de todos os tipos, e vai entender um pouquinho que as coisas são maiores do que as que a gente vive. A gente vive em bolhas, estoura bolha. E para fechar, um último recadinho que cada uma quer deixar para os ouvintes. Pode ser uma porrada, gente. Não, acho que pode ser uma coisa mais fofa. Acho que já demos bastantes porradas hoje. Foi um prazer participar. Eu espero que as pessoas levem para a vida delas aquilo que a gente falou hoje, que as pessoas troquem com a gente, que as pessoas nos procurem, que as pessoas militem e corram em busca da liberdade, do bem viver, do amor próprio, do respeito ao outro, e que a liberdade não deixe de soar nas nossas cabeças jamais, que possamos nos encontrar em os nossos pares, que possamos nos empoderar e que possamos romper com essa bolha massacrante e assassina que é o sistema com C de cisgênero. Nossa, é difícil seguir isso. Mas acho que o meu recado é para as pessoas prestarem mais atenção no que elas estão reproduzindo e por quê. Então, assim, se perguntem mais sobre o que vocês estão, como vocês estão se relacionando com as pessoas à sua volta. Se preocupe mais com essas pessoas, principalmente as pessoas que são diferentes. Pergunte como essas pessoas estão, se elas precisam de ajuda, se elas estão bem. Respeite a existência de todo mundo e não só de quem é muito parecido com você. O ódio não constrói, né, gente? Eu acho que é isso, assim. O ódio não constrói. Só que é muito fácil a gente se apegar ao ódio. Ainda mais no momento político que a gente está vivendo. O ódio parece que é o caminho mais fácil para a gente chegar em algum lugar. E não é. Amem. Amem as pessoas, amem o diferente. Amem a vocês. Se respeitem. Tenham mais compaixão por vocês mesmos. E, ao mesmo tempo, se responsabilizem. Não importa o quanto você está se desconstruindo. Se responsabilize pelas merdas que você faz. Não passe a mão na sua própria cabeça, nem na cabeça de ninguém. Se responsabilizar não quer dizer trete com todo mundo. Quer dizer, aponte os erros das pessoas. As pessoas que você ama, principalmente. Porque é só desse jeito que a gente melhora, é só desse jeito que a gente cresce. E todos nós merecemos um mundo melhor. O mundo que a gente tem hoje não está rolando, não. Vamos dar um jeitinho de deixar ele mais bonito pra gente. Obrigada. Arrasou.
Gente, faltou falar as arrobas. Ai, as Ai. arrobas. Importante. Gente, mais um recadinho final. Sigam a gente nas redes sociais. A gente vai falar aqui nossas arrobinhas pra vocês. Bom, a minha arrobinha é ThaliCG no Instagram. Podem me seguir lá, tá bom? Todo mundo convidado. Meu arroba no Instagram é Erika, é Hilton com H, _ Erika, com K. Eu sou Carol Patrocínio em todas as redes, com C, porque com K só tem uma, né, gente? Um beijo. 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 Beijos! Arrasou.